tudo pronto, agora vou aplicar o verniz. E aí a dúvida, que verniz usar? Existe os vernizes sintéticos, que é o que é passado em cima da seladora, e existe vernizes marítimos e poliuretanos comuns com solvente, e tem os PUs que são bicomponentes. Então os PU bicomponentes são os melhores que tem, inclusive os que são usados em carro, às vezes a gente usa em madeira e tem um resultado bom. Só que aí é aplicado a revólver. Então você não tem como passar a revólver, você vai passar um verniz a pincel. Então a gente indica o marítimo ou poliuretano normal com a base de água rasa. Então, por que eu não posso passar seladora? Pessoal, a seladora não se dá com água. Você faz uma porta de passagem, ela vai respingar, a turma passa pano úmido, por exemplo, litoral que tem um ar muito úmido, não fica legal. Então tomem cuidado com isso. Passou seladora e vai passar esse verniz marítimo por cima, vai branquear. Pode olhar, e a maioria das empresas avisam, não selar a madeira antes. Por quê? Já fiz teste aqui, Suvinil tem um verniz desses aqui, marítimo ou poliuretano, não sei qual é, que diz que pode selar a madeira desde que não bata a sol. Mas eu não gostei porque a seladora ela veda a madeira, ela não deixa o verniz impregnar, não segura direito, se você passa a unha sai muito fácil, faça teste que você vai ver. Então você não quer correr o risco? Passe o verniz direto, primeira mão, só que tem que secar 24 horas. Então fique atento nisso, não use. Em porta de passagem, móveis que vai passar muito pano úmido, não use seladora, você vai ter dor de cabeça. Então vamos lá, verniz para exterior, filtro tem que ter, onde vai pegar muito sol, pessoal, filtro solar, não filtro solar comum, os que protege até dos raios ultravioletas. Então dê preferência aos vernizes que tem duplo filtro solar ou triplo, esses são os mais recomendados. E os melhores que tem para proteger a madeira são os vernizes Stains. Esses vernizes Stains, eles protegem mais a madeira porque ele penetra mais na madeira. Ele tem um alto poder de penetração na madeira. Tem deles com ação inseticida, que é para evitar os cupins, proteger contra cupins, e tem os normais com acabamento. O Stain, ele dura menos que o vernizes marítimo. Ele tem uma grande coisa, se você tiver que refazer uma repintura de verniz, você não precisa retirar todo. O marítimo você tem que retirar todo, ele dura mais, mas você tem que retirar todo quando ele começa a descascar. Então o Stain tem essa, no final das contas ele vai te custar menos, porque é só dar uma lixadinha de leve, passar um bombril, tirar a sujeira do tempo e passar de novo, então ele permite isso. O marítimo você não consegue fazer. Em madeiras resinosas como ipê, grápia, itaúba, cumaru, e eu acho também que a peroba rosa entra nessa lista, elas são madeiras muito resinosas, então elas podem, porque esses vernizes são diluídos à base de água rasa, pode ser que ela não vai secar direito, então dá uma olhada nisso, senão você vai ter que escolher um outro. Tem também o Setol para decks, que é muito bom, eu já ouvi falarem que é bom para colocar, nunca usei. Eu sei desses aqui, dos Stains e desse marítimo. A grande diferença que eu falei do Stain para o marítimo é que você pode repintar novamente, e vai repintar mais vezes, mas se torna no final mais barato. Para você ter uma boa resistência nesses vernizes, o ideal são 3 demãos de verniz. Então não dá menos que isso. Então a primeira demão, normalmente siga a instrução do fabricante, ela vem lá marcando o que você tem que diluir, porque cada fabricante vem diluir de uma forma, então não vai encher aquilo de diluir demais, que vai ficar muito ralo. Ele vai escorrer porque é a base de água rasa, que demora para secar. Então você tem que dar uma camada melhor. Nas segundas camadas, olha lá o que o fabricante diz e dilua de acordo com a instrução de cada fabricante. Na lata tem, nas instruções da lata vem isso. Antes de invernizar você precisa tirar a poeira. E tirar bem, porque senão ela vai atrapalhar. Não é só tirar a poeira daqui não, daqui de dentro também, porque às vezes você mexe, o pincel bate e escapa. Uso normalmente isso aqui, você acha em lojas aí baratinho, isso é bom para tirar. Você tira a maior parte, aqui de baixo também é bom tirar. Então tira primeiro com isso aqui, ó. Se tiver um jato de ar, pode jogar o ar, fica legal. Uma coisa legal para tirar a sujeira é isso aqui, ó, um pincel bem largo, com bastante cerdas. E você tira todos os cantos. Pode passar também um pano, mas esse pano ele pode estar úmido, mas muito pouco, porque agora, se você umedecer muito aqui, tem um pano aqui levemente umedecido, ó, ele quase não umedece. Se eu
Umedecer muito, a madeira vai mexer. Pode amarelar também. Então, melhor de todos esse aqui, ó. Limpa e dá umas pancadas nele para tirar a sujeira. Esse aqui que eu estou aplicando, esse verniz é um verniz marítimo com filtro solar, não é o duplo nem o triplo, é um filtro. Mas como essas peças aqui não vai debaixo de sol, então não tem muito problema. Eu indico normalmente pincéis, para não ficar as marcas dos pincéis, eu indico os pincéis esse da Atlas, o Plumatec da Atlas, ele tem as cerdas finíssimas. E ela na ponta você vai ver que ela divide em duas, então ela deixa muito pouca marca. Aí vai da tua habilidade de passar que fique legal. Como eu usei já esse verniz em outras peças, o que eu faço? Eu deixo aqui dentro, em vez de eu ficar lavando o pincel, gastando água raiz para diluir, eu pego 2 saquinhos plásticos, envolto na lata, fecho, amarro, eu consigo ficar de 1 a 2 dias sem verniz secar, sem ter que limpar o pincel. Só não afundo o pincel assim para não ficar torto embaixo. Põe o pincel em pé direitinho, aperta aqui, não deixa apertá-lo e eu consigo usar de boa. Às vezes ele fica um pouquinho pegajoso aqui, ó, mas aí você passa uma coisa, acho que é mais fácil do que você ficar limpando isso aqui toda hora. Esses vernizes também, quando você usar, mantenha a boca da lata aqui sempre limpa, porque ele vai durar mais tempo para você usar. Passando, pega uma camada, depende do tanto que você vai passar mais produto ou não, tá? A primeira passada, procure passar, e nunca passa, pessoal, assim, ó, daqui, ó, ela vai começar a escorrer, se eu passar, começa a escorrer tudo. Passe sempre do meio para baixo, as primeiras passadas você vai passá-lo numa camada, e procure passar uma camada farta que não comece a escorrer, você vai pegar a sua própria experiência. Essas primeiras passadas aqui, ó, eu prefiro sempre passar aqui, que é a parte que eu vou fazer por último, eu passo na primeira. Por quê? Nessa primeira demão, ela chupa muito. Então, essas partes que estão mais altas são as partes que normalmente esbarram mais coisas, eu preciso mais verniz. Então eu passo primeiro nele, eu deixo para fazer depois por último, porque quando eu vier, ela já vai dar uma boa secada e eu vou conseguir passar mais produto. Nesse tempo que eu estou fazendo a outra peça aqui, por exemplo, eu passei nessa peça, agora eu vou fazer de lado. Depois que eu fizer de lado aqui, a hora que eu vier voltar para cá para dar o acabamento final, as últimas pinceladas, ele já chupou um pouco, então já absorveu mais a tinta. Então vou ter mais tinta nessa parte, que é a parte principal que eu preciso. Tá? O tanto de produto que você põe no pincel também vai determinar se vai escorrer muito ou não. Então nessa banqueta aqui eu preferi pintar dessa forma aqui em pé. Faço todos esses lados aqui, ó, essa parte também. Essas primeiras passadas eu passo mais ou menos de qualquer jeito. Passo para cá, ó. Passo nessa parte também. Se você tiver lâmpadas por perto, brilho, janela, procure deixá-la atrás de você ou atrás que faça reflexo. Que pelo brilho você vai saber onde tem verniz ou não. Principalmente nas segundas demãos. Isso é legal você fazer, porque agora eu consigo ver porque ele escurece muito a madeira. Só que na segunda demão isso já fica meio difícil de eu saber. Então procuro passar uma camada boa em toda a parte. Aqui é a parte pior que eu tenho para passar, é exatamente essa. Eu posso pegar aqui e passar nessa de trás aqui, ó. Eu já passo nessa aqui, ó. Nesse pedacinho aqui somente. Esse lado aqui não é legal passar, que eu consigo passar de boa aqui. Então, ó, é esse pedaço. Aí esse aqui sim, eu já passo, vejo se não está escorrendo e dou uma arrumada. Então eu faço essa face inteira e esse pedacinho de nada. Em cima, só se estiver escorrendo muito, aí eu dou uma passada. Aí eu dei uma camada legal, o que eu vou fazer? Posso até umedecer um pouquinho mais o pincel. Aí sim eu vou dar o acabamento final, que é puxar. Eu vou pegar aqui, puxo daqui para cá e puxo daqui para cá. Vou fazer primeiro a parte de dentro, essa parte de fora, venho aqui, subo aqui, ó, faço a parte de baixo. Esse acabamento final é importante por causa das cerdas do pincel. Esse aqui, ó, eu pego daqui para dentro, que isso eu estou espalhando. Se por acaso ficou alguma parte com muito verniz, eu estou espalhando por uma camada uniforme, porque às vezes as pessoas passam demais num local. E aí, agora sim, essa última passada eu levo, que é o principal, é essas partes aqui. Então eu levo, ó, não entro com ele aqui que vai escorrer, eu entro no alto, escapou, entro no alto, faço isso, ó, rapidamente, ó, alto, encosto, com ele movimentando.
Com isso eu estou tirando as imperfeições que ficam. Vocês vão ver, esse aqui é muito legal, ele não deixa, quando secar não fica as marcas de pincéis. Aí eu vou repetir esse processo na peça inteira. E sempre dá uma olhada, se você viu que tem algum lugar que começou a escorrer, dá uma passada, porque daqui a pouco a madeira dá uma absorvida, ele vai ser absorvido pela madeira e ele já não começa a escorrer mais. A peça já toda passada a verniz, já deu uma olhada geral. Agora pôr no lugar ventilado e esperar secar. São no mínimo 24 horas para poder lixar. Às vezes você põe a mão, parece estar seco, mas você vai lixar e começa a ficar a lixa entupida, significa que ele não secou. A primeira passada desses vernizes, realmente a madeira vai ficar muito rústica, normal. Aí você vai lixar já a partir depois da segunda para a terceira demão, se for passar 3 mãos, essas partes que não vai muito no sol, não precisa nem passar 3 mãos. Uma mão bem passada a primeira e uma segunda mão farta, ó, pelo brilho vocês conseguem ver, ó. Tá por igual. Aí eu consigo ver, alguns lugares já chupou mais, ó. Eu quero dar uma pincelada mais aqui, posso, não tem problema, mas não tem necessidade. Porque depois que você for passar a segunda demão, ela já não vai puxar tanto assim. Os impregnantes puxam mais, que ele impregna mais na madeira. Aqui eu vi o canto ali, ó, olhando aqui, eu vi que o canto aqui passei demais. Então eu passo o pincel só devagarinho de leve, dou uma espalhada, não vou ter problemas. Não começo por cima, começo pelas beiradas. O que eu vou fazer? Pincel, em vez de eu passar o pincel dessa forma, só no final eu vou passar da forma, eu passo ele nesse sentido. O que eu tenho que fazer? Encher as quinas com verniz. Passo uma camada um pouco mais farta, faço isso nos 4 lados, sem me preocupar com o acabamento, depois eu volto a dar acabamento. Coloco embaixo, eu pus aqui 3 parafusos, que é para facilitar na hora de secar, de eu pegar. Estou passando uma camada farta, porque ele vai dar uma puxada até eu chegar no final. Passo mais ou menos de qualquer jeito e depois sim, aí eu venho dando uma espalhada, porque alguns lugares que eu passei demais, se eu fizer várias vezes isso, eu vou conseguir espalhar o verniz por igual, por uma camada por igual. Aí está tudo ok, aí sim, agora eu vou fazer em cima. Melhor eu passar dessa forma, então. Agora em cima, desde que eu nem seco o pincel, pode encharcar bastante. Desde que eu não coloque ele inclinado, posso passar mais. Porque por gravidade ele não vai escorrer. Aí a forma correta de passar, no início eu passo de qualquer forma, como eu mostrei. Então a forma correta de passar, entro aqui, deixo cair, volto aqui, ó. Entro aqui, deixo cair e volto aqui. Seguindo os veios da madeira. Então sempre, ó. Entro, deixo cair mesmo. Só que eu não deixo cair muito, olha o tanto. Ó. Se eu deixar cair, forçar muito, olha o tanto de verniz que fica. Vendo um monte? É suave, tá? Mas não precisa erguer. Agora eu vou fazer várias vezes dessa forma, até ficar um acabamento legal. Ó, sempre entro. Se eu bater de leve, não vai ficar. Se eu bater com força, fica a marca. Se eu bater de leve, não fica. Passei em tudo, como eu passei muito verniz, o que eu faço? De novo, chego aqui e faço, porque se estiver escorrendo em algum lugar, vai bem rápido. Dou uma repassada por igual, aí vai ficar marcas aqui. Então, na última passada, aqui ó, devagarinho, opa, aí ó, só isso. Esse vai ficar bonito, hein? Mogno. Agora é pôr no lugar plano, arejado. Só tá bom quando você for lixar e ele não entupir a lixa, ele está bom. Essas partes aqui para lixar, você pode lixar dessa forma, com a mão assim mesmo. Lixa sempre primeiro os meios, porque se você lixar muito dessa forma, você vai tirar o verniz que tem aqui do lado. Ó. Então, é mais no meio. As beiradas também, evita de fazer isso. Ó.
Senão ela tira todo o verniz daquilo. Então chega na ponta, pode usar seus dedos aqui, ó. Aí você vai tirar todas as imperfeições que tiver. Aqui não necessariamente não tem necessidade de você lixar com a madeira. A madeira é perigosa, ela tira muito em alguns lugares. Se por acaso você passou, escorreu, ela endureceu, aí sim você pode pegar uma madeira devagarinho e forçar para tirar só para baixar onde a tinta escorreu. Então, agora o tanto que lixar, não tem assim, você não vai lixar demais. Você pode até, de repente, se a madeira foi bem lixada, e depende do tipo da madeira, as madeiras mais duras ela arrepia menos. As madeiras mais mole, ela vai arrepiar mais. Então, é tua mão que vai praticamente ver. Você não consegue, a gente olhando não consegue ver. Na hora que eu passo a mão, por exemplo, eu lixei aqui, ó. Só que quando eu passo a mão, eu estou vendo que aqui eu esqueci de lixar, ó. É fácil, ela fica toda arrepiada. Ela fica arrepiada, então a madeira arrepia. Então, aqui nessa canto, você vai só fazer isso aqui, ó. Você vai fazer só isso, ó. Mais nada. Ó, alisou. Se por acaso com a carinha, aí sim, você pode dar uma envergadinha ali, mais devagarinho. Mas, gente, não é para forçar, não é para dar o tempo da lixa, que a lixa não pode empelotar. A lixa não pode ficar empelotando. Se estiver empelotando, tem alguma coisa errada. Ou você está lixando forte demais. Esses cantos daqui, você pode pegar a lixa nesse sentido assim, ó, aqui, ó, para pegar no canto, dá uma forçadinha na lixa assim, ó, dá uma forçada, segue aqui, pode pôr um dedo só, um ou dois, se você conseguir, ó. Aí você vai fazer bem no canto dessa forma, depois você lixa aqui a mesma coisa, força um pouquinho a lixa desse jeito aqui, ó, força um pouco a lixa que ela pega. Para lixar aqui de atravessado não é legal, porque vai ficar arriscado. Mas você pode pegar uma lixa mais fina que essa, gasta, e dar uma lixadinha de atravessado, é possível. Faça o teste para você ver. Lembrando, isso aqui não é um fino acabamento, eu só estou dando mais dicas mesmo. A ideia desse vídeo não é dica tanto do verniz, mas de como você usar as lixas melhores. A peça não é uma peça de fino acabamento, mas é uma peça de madeira, que madeira aqui é para o lixo, ó. Então, olha que bacana. Ela não... E se por acaso ela começar a entupir, você bate em alguma quina, ela sai toda. Ó, passando a mão eu percebo onde eu lixei e onde eu não lixei. Isso é bem simples. Agora o tampo, já lixei quase todo. O tampo que você vai fazer, deixa para lixar em cima por último. Por quê? Eu vou lixar aqui. Se a lixa escapar, vai dar uma riscadinha. Então não lixa em cima primeiro. Eu lixo primeiro nas bordas. Esse topo eu posso segurar a lixa dessa forma. Também é bem pouco. Ó. Aqui não é bom lixar com a madeira não. Com ele você pega a lixa, dobra aqui, desde que ela não esteja muito gasta no topo. Força para cá, ela vai pegar na quina e cai nessa quina. Faço esse movimento aqui, ó. Desço. Depois faço ao contrário. Aí faço aqui, ó. Segura a mão dessa forma. E aqui também. Vou segurar a mão dessa forma. Eu faço isso, posso fazer aqui também, ó. Tomo cuidado, vejo se não está arredondando assim. Aí a borda dos meus dedos, onde é mais alto, aí eu faço aqui bem no meio. Dou uma lixadinha embaixo e uma lixadinha aqui, ó. Aqui posso fazer dessa forma. Desse jeito e desse jeito também, ó. Dá uma enroscada aqui na quina, ela já lixa. Desse movimento, ó. E vou descendo. Chega uma hora que ela vai passar por aqui, ela vai escorregar, normal, tá? Mas aí como eu já estou descendo, ela não pega mais aqui em cima. Vai quebrar o canto aqui, faço geral aqui, faço geral aqui, ó. Embaixo. Agora eu pego na quina de baixo, ó, praticamente 6 dedos, 3 aqui, 3 aqui, ó. Travo. Pronto. E aí eu ponho em pé, só isso, ó, mais nada. Mas meus dedos não é assim, ó. Meus dedos bem na parte reta, é aqui eu viro, ó. Isso, aqui também viro e acabou. Uma coisa que vocês podem usar para lixar moldura é isso aqui, bombril. Que nada mais é que uma palha de aço. Isso aqui também é legal. Fica muito liso. O tampo vou segurar dessa forma assim, ó. Aqui, ó. Não deixa a lixa fazer isso, ó. Senão eu arranco o verniz todinho da quina. O verniz não vai cobrir direito. Aí eu chego aqui na ponta, ó. É bem pouco eu deixo minha mão escorregar, ó. Bem pouco. Aí é no tato, ó. Chego aqui, ó.
Como eu não lixei muito na ponta, ele está um pouquinho mais grosso. Aí vem devagarinho, ó. Faço isso, venho até aqui. Toma cuidado aqui também, não vou fazer isso, ó. Chego aqui, ó. A borda redonda dos meus dedos tem que ficar na face da madeira. Aqui, ó. Aí é meu dedo. Tome cuidado para não fazer esse movimento, que vai dar risco. Tem que ser reto, tá? Posso lixar assim também, ó. Dessa forma, travo aqui, ó. A lixa e vou fazer isso, ó. Os 4 dedos apoiados e faço dessa forma. Mesma coisa do lado de cá, ó. Aí, ó, é a mão, você passando a mão que você vai perceber onde é que você não lixou, é simples.